estudando um tema que, bem da verdade, necessitaríamos aí de alguns dias juntos para explorar tanta riqueza e tanta necessidade que temos de aprender a Bíblia nestes últimos dias. Capítulo 12 de Números diz o texto dessa maneira: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém? Bom, nós podíamos trabalhar em cima de um texto neotestamentário muito mais óbvio para falar de família, e estamos em um ambiente quase que exclusivamente feminino, e a ideia é justamente resgatar não o feminismo lá de fora, aquele feminismo maculado pelo pecado, que se insubordina contra tudo que é verdadeiro, mas resgatar um feminismo verdadeiro, bíblico, real, que coloca a mulher na posição onde ela nunca deveria ter saído, como coadjutora ou como companheira debaixo da mesma missão, alguém digna de ser amada, alguém digna de ser respeitada, alguém digna de estar a par de tudo aquilo quanto é projetado dentro do seio da família. É uma treta de família, e aqui não é marido e mulher, aqui nós estamos falando de irmãos, 3 irmãos que tiveram um problema. Mas deixa eu começar pelo começo e entendermos toda esse contexto que temos aqui, porque este já é o terceiro momento, a terceira murmuração
grave que o povo cria, ou que no meio do povo é criado, uma murmuração seríssima contra aquilo que Deus havia estabelecido. A primeira, desde a saída do Egito, a primeira das duas murmurações foi relacionada às dificuldades, a outra com relação à alimentação, e essa agora especificamente quanto à liderança. E é interessante que nós já observamos logo no começo, no primeiro versículo, diz: falaram Miriam e Arão. Por que não falaram Arão e Miriam? Afinal de contas, Arão era o chefe maior. Se você lembra da chamada de Moisés, Moisés foi chamado para ser o libertador do povo, e ele quis fugir, não quis aceitar o encargo que estava sobre ele, e o que ele recebe como resposta da parte de Deus é a seguinte: como é que é o teu irmão? Ele fala melhor que você? Ele é melhor, eu já sou gago, eu não consigo, eu não vou dar conta. Então Arão vai ser o teu porta-voz, eu falo contigo e tu fala, e Arão vai ser o chefe da nação aqui, para todos ver, é Arão que vai me representar. Mas aqui Arão lembra de uma coisa: apesar de ele ser o sacerdote, apesar de ele estar, aliás, ele é o sumo sacerdote nesse ínterim, ele é o irmão do meio. O irmão mais velho nesse negócio é Miriam. Por isso Miriam toma para si uma autoridade, que aliás é uma autoridade deturpada, e diz: eu vou me levantar e vou falar contra Moisés. É interessantíssimo porque já no começo, no versículo 2, o verbo está aqui no singular e está no feminino, dizendo que Miriam foi a instigadora, ela falou, ela tomou a decisão. Por isso que você vai encontrar um pouquinho para frente Miriam ficando leprosa e não Arão, porque alguém vai dizer: não, pastor, mas deveria ser Miriam e Arão leproso, só Miriam ficou leprosa. Mas nós vamos entender por que disso. E existe uma explicação bíblica para essa insubordinação, para esse momento de insubmissão. Existe. Há pelo menos, segundo a teologia, duas explicações. A primeira, que Moisés, quando toma essa mulher cuxita, ela é de origem etíope, bem provavelmente da Etiópia ou do Sudão. Então, quando ele toma para ser uma segunda mulher, até porque Zípora provavelmente está em Midian visitando seu pai, e ele diz: então eu vou tomar essa mulher para ser minha. Você vai dizer: pastor, mas duas mulheres, a Moisés, o homem de Deus. Nós precisamos nos situar dentro da cultura e do costume da época. Não é que Deus aprovasse, não é que Deus estivesse dentro dessa história dizendo: eu estou feliz com isso, mas Deus anuía com a cultura do local. Você quer fazer uma comparação? Você lembra do que aconteceu com Ananias e Safira? Você lembra deles? Como é que aconteceu com eles? Eles venderam um negócio lá, uma propriedade, e disseram: todo mundo pega o dinheiro e leva aos pés dos apóstolos. Vamos fazer um pé de meia para nós? Pô, nós merecemos, é nosso. Então vamos ficar com uma parte para nós e o resto a gente leva lá para abençoar a igreja. E o que acontece com eles como resultado? Eles são mortos na entrada do local aonde vão se reunir. Se Deus fizesse isso hoje, Mancati, Deus vai matar todos os mentirosos que mentiram nesse dia. Alguém quer sair? Ainda dá tempo. Todos que mentiram hoje, Jesus vai matar na porta do templo. Você está entendendo que Deus não é que Ele é conivente com o pecado, não. Ele anui com a cultura. Ele já não está mais matando na porta do templo, graças a Deus, senão seria muitos velórios. Mas fato é que Deus anui com a cultura da sua época. Esta é uma hipótese.
Veja, nós estamos trabalhando dentro da hipótese, porque há uma segunda hipótese que para mim é a mais aceita, é que Zípora, essa mulher de Moisés, ela era midianita, então ela também vem da mesma região, e é bem possível que ela tivesse morrido, e por ela ter morrido, Moisés não quis pegar nenhuma mulher da tribo de Israel, para não dar a preferência para nenhuma tribo. Ele busca uma mulher fora, mas não é o caso de ser de fora ou não ser de fora. O que nós identificamos aqui é uma semente maligna de alguém que está insatisfeito com a liderança daquele que está à frente do trabalho. É isso que você vai observar, porque começa dizendo, falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, mas o que é que vai ser desenrolado no texto seguinte? Ora, por acaso não tem só Moisés, é só Moisés que é profeta, não tem outros profetas aqui? Não, nós somos profetas também, nós podemos fazer, nós também somos. Você está entendendo o que acontece? Você consegue transferir isso para a nossa realidade? Deus colocou o pastor para dirigir esta igreja, que bom, nós temos um pastor. Mas eu ouvi há anos passados, aqui em São José, numa congregação nossa, um dirigente que já não está mais conosco dizer, o pastor Ezequiel manda lá na sede, mas aqui quem manda sou eu. Que isso, pastor? Em submissão. É o princípio dessa semente maligna, que não consegue fazer alguém se submeter. E é interessante que nós precisamos observar o seguinte, a sujeição, a submissão no Novo Testamento, ela tem duas aplicações. No termo militar é aquela questão de organizar, de colocar um líder para comandar e tal, mas também a submissão está no uso não militar, que é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade, e a última para mim é a melhor, de levar uma carga junto. Então, alguém precisa tomar a frente, alguém precisa liderar, alguém precisa tomar as ordens de comando, e outros que estão sob essa liderança, ele vai fazer o quê? Vai andar juntos. Eu tive o meu primeiro dirigente, ele dizia, um homem trabalhando com uma pá bem grande, botando para dentro de casa, não consegue vencer uma mulher que deseja tirar de dentro de casa com uma colherzinha de café. Ela é mais rápida para tirar do que um homem que põe as coisas para dentro de casa. Por que isso? Tem alguma coisa a ver contra homens e mulheres? Não. Não é uma questão de sexo, não é uma questão de tamanho do instrumento, da pá ou da colherinha, tem a ver com a insubmissão, é não estar sujeito debaixo. Agora perceba o seguinte, se bate muito, principalmente quando homens falam para mulheres, se bate muito na questão, a mulher seja submissa. Não existe submissão segundo a Bíblia, se não houver amor sacrificial segundo a mesma Bíblia. Não há mulher que vá se submeter, não há liderado que vá se submeter debaixo da autoridade de alguém que seja tirano, que seja egoísta, que seja maldoso, que procure colocar o pé no pescoço. Não existe, irmão. Mas deixa eu pensar com você algumas verdades aqui, porque apesar de Zípora ou a mulher cuxita ser o foco do estopim da murmuração, nesse texto tem uma outra coisa que me chama muita atenção. Se você olhar no texto anterior, você vai observar que quando Zípora, a esposa de Moisés, fala com o pai, com Jetro, e diz,
pai, está pesado, o Moisés não comparece mais lá em casa, pai, ele não dá conta, ele trabalha dia e noite cuidando do povo, eu não sei o que eu faço. Jetro vai e dá um conselho para Moisés: estabelece algumas pessoas para dividir o fardo contigo e tal. E Moisés atende o conselho de Jetro. Você lembra? Eu não vou ler o texto bíblico inteiro porque você já leu ele. Ele atende o conselho de Jetro. Onde é que estava a Miriam e o Arão nesse momento? Eles não são consultados. Eram os irmãos mais velhos. Eram eles que... Você precisa entender onde bate essa semente da insubmissão no coração de Miriam. Ela viu Moisés nascer. Ela era uma menina. Ela ajudou a sua mãe a cuidar do menino até que não deu mais. Ela ajudou a fazer a arca, a cesta de betume. Ela ajudou a colocar na água e foi correndo os olhos de longe para que o crocodilo não comesse ele. Ela foi a filha de Faraó e disse: olha, eu conheço aí uma mulher que pode criar para ti como uma ama. Ela fez toda a ponte, ela negociou tudo. Ela foi a pessoa que conduziu os louvores anos depois, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Miriam tinha um destaque fundamental no culto a Deus. E isso deu no coração dela autoridade, segundo a cabeça dela, para ela mandar também na igreja, para ela mandar na liderança da congregação. Você conhece alguém assim lá na sua igreja? Que ajudou, que estabeleceu, que pagou, que construiu, que doou, que ajudou, que aconselhou, que deu carona, e na hora de tomar uma decisão, na hora que o líder disse: vamos fazer isto, não, aqui agora nós vamos fazer diferente, porque eu mando. A palavra não foi essa, mas é isso que está implícito na atitude, porque eu ajudei a construir isso aqui, porque eu fiz desta maneira. E dentro de casa não é muito diferente. Só temos o que temos porque eu ajudei a economizar. Só temos o que temos porque eu ajudei a comprar. É óbvio, não existe nenhum tipo de sucesso, seja dentro de casa, seja numa igreja, seja num trabalho. Não existe sucesso se uma equipe inteira não se denodar, não se doar, não fazer o melhor de si. É o trabalhar com excelência. Mas nunca se esqueça, ainda tem um Deus que manda neste negócio. Aleluia! Ainda tem um Deus.